Capítulo 22. A família Bennet foi convidada a jantar com os Lucas, e novamente, durante a maior parte do dia, a senhorita Lucas teve a bondade de dar atenção ao Sr. Collins. Elizabeth achou uma oportunidade para agradecer à amiga. Deixe-o de bom humor, que ficarei mais grata do que você imagina. Charlotte assegurou à amiga que tinha muita satisfação em lhe ser útil, que isto lhe pagava plenamente o pequeno sacrifício do seu tempo. Apesar de as palavras serem muito amáveis, a bondade de Charlotte ia além do que Elizabeth supunha. Seu objetivo era nada menos do que preservar Elizabeth de qualquer possível recrudescimento das atenções de Sr. Collins, atraindo-as para si. Tal era o plano da senhorita Lucas, e aparentemente foi tão bem sucedida que quando se separaram à noite, ela teria se sentido quase segura do seu êxito se o Sr. Collins não tivesse de partir, dentro de um prazo tão curto. Num espaço de tempo tão curto quanto permitiram os longos discursos do Sr. Collins, tudo foi combinado de forma satisfatória para ambos. E ao entrar em casa, pediu gravemente que ela marcasse o dia que o faria o mais feliz dos homens. Ainda que tal solicitação devesse ser afastada no momento, a moça não se sentiu inclinada a arriscar sua felicidade. A impermeabilidade com que o dotara a natureza devia privar sua corte de qualquer encanto que pudesse fazer uma mulher desejar prolongá-la. Senhorita Lucas, que o aceitara por puro e desinteressado desejo de firmar sua situação na vida, se preocupava pouco com a data em que isto ocorreria. O consentimento de Sir William e de Lady Lucas foi rapidamente solicitado e concedido com a maior boa vontade. A situação atual do Sr. Collins o tornava um partido muito desejável para sua filha, a quem só podiam deixar poucos bens. As probabilidades que o Sr. Collins tinha de herdar uma fortuna eram bastante evidentes. Lady Lucas começou a calcular diretamente, com o interesse que jamais tivera pelo assunto. Quantos anos provavelmente o Sr. Bennet ainda viveria? E Sir William manifestou a opinião de que quando o Sr. Collins entrasse na propriedade de Longbourn, seria altamente conveniente que ambos, ele e a esposa, se apresentassem em St. James. Em suma, toda a família se sentiu muito feliz. Sua companhia era cansativa, e sua afeição por ela devia ser imaginária, mas mesmo assim seria seu marido. Sem ter grandes ilusões a respeito dos homens ou do matrimônio, o casamento sempre fora seu maior desejo. Era a única posição tolerável para uma moça bem educada e de pouca fortuna. E por mais incertas que fossem as perspectivas de felicidade, eram ainda a forma mais agradável de ficar ao abrigo da necessidade. Agora obtivera essa proteção. Tinha 27 anos e jamais fora bela. A circunstância menos agradável era a surpresa que aquilo devia causar a Elizabeth Bennet, de cuja amizade ela precisava mais do que da de qualquer outra pessoa. Elizabeth ficaria espantada e provavelmente a censuraria. Embora isso não afetasse sua resolução, ela se sentiria ferida com semelhante desaprovação. Resolveu comunicar-lhe pessoalmente a decisão, e assim recomendou ao Sr. Collins que quando voltasse a Longbourn para jantar, que tivesse a maior discrição. Como sua partida no dia seguinte estava marcada para bem cedo, as despedidas foram naquela mesma noite, pouco antes de as senhoras se retirarem. A senhora Bennet, extremamente delicada e cordial, falou da felicidade que todos teriam de vê-lo de novo em Longbourn. Minha querida senhora, replicou ele, seu convite afeta-me particularmente, pois outra coisa eu não esperava, e pode estar certa de que em breve voltarei. Houve surpresa geral, e o Sr. Bennet, que não tinha qualquer desejo em tornar a vê-lo tão cedo, logo disse: mas não haverá o perigo de incorrer no desagrado de Lady Catherine?
e é preferível negligenciar seus parentes a correr o risco de ofender sua benfeitora. Meu caro senhor, replicou o Sr. Collins, estou particularmente agradecido por tão amável advertência, e fique ciente de que não darei tal passo sem a aprovação explícita de Sua Excelência. Uma certa cautela nunca é demasiada. Arrisque tudo, exceto dar-lhe motivo para desagrado. E acaso o senhor receie poder vir a suscitá-lo, ao pretender regressar para junto de nós, o que eu considero quase como uma certeza, deixe-se ficar pacatamente em sua casa, e não pense que nos sentiremos melindrados com isso. Acredite, meu caro senhor, que não tenho palavras para agradecer tão afetuosa atenção. Muito em breve poderá contar com uma missiva da minha parte, em agradecimento por sua atitude e por todas as outras provas de atenção de que fui alvo durante minha estadia aqui. Com as adequadas manifestações de delicadeza, as senhoras retiraram-se por fim, comentando entre si sua igual surpresa por vê-lo planejar um ponto de regresso. A senhora Bennet insistia em não encontrar outra explicação, senão no fato de ele pretender transferir suas atenções para uma das filhas mais novas, e considerou que Mary seria aquela que mais facilmente se convenceria a aceitá-lo. Na manhã seguinte, contudo, todas essas esperanças se desvaneceram. A senhorita Lucas fez sua aparição logo após o café da manhã, e numa entrevista a sós com Elizabeth, colocou-a a par do acontecimento da véspera. Que o Sr. Collins pudesse ter tido a ideia de morrer de amores pela sua amiga, ocorrera a Elizabeth pensar uma vez, pelo menos, naqueles 2 últimos dias. Mas que a própria Charlotte o tivesse encorajado parecia tão impossível que o seu choque ultrapassou os limites do decoro e a levou a exclamar: "Noiva do Sr. Collins, minha querida Charlotte, é impossível!" A expressão séria e decidida que a senhorita Lucas conservara durante o relato da sua história cedeu perante uma perturbação passageira ao ouvir censura tão declarada. Mas, como não era mais do que aquilo que já esperava, em breve recuperou a serenidade e calmamente respondeu: "Por que se surpreende assim, querida Elizabeth? Acaso considera o Sr. Collins incapaz de granjear a boa opinião de uma mulher só porque ele não teve a felicidade de conquistar a sua?" Mas Elizabeth recompôs-se a tempo e, com grande esforço, foi capaz de uma voz razoavelmente firme assegurar a amiga da satisfação que lhe dava a perspectiva de um parentesco entre elas e desejar-lhe uma felicidade imensa. "Sei o que pensa", replicou Charlotte. "Deve estar surpresa, pois ainda há muito poucos dias o Sr. Collins pretendia se casar com você. Mas quando refletir, estou certa de que concordará comigo. Como sabe, eu não sou uma romântica, nunca fui. Apenas desejo um lar confortável. E considerando o caráter do Sr. Collins, suas relações e sua situação na vida, estou convencida de que as probabilidades de vir a ser feliz com ele são tantas quanto as da maioria ao darem tal passo." "Sem dúvidas", respondeu Elizabeth serenamente. Após uma pausa embaraçosa, foram juntar-se ao resto da família. Charlotte não se demorou muito mais, e Elizabeth pôde então refletir sobre o que acabara de ouvir. Levou muito tempo para se reconciliar com a ideia de casamento tão absurdo. A singularidade de o Sr. Collins fazer 2 pedidos de casamento, num prazo de 3 dias, nada era em comparação com o fato de o pedido ter sido agora aceito. Capítulo 23. Elizabeth estava na sala, com a mãe e as irmãs, refletindo sobre o que ouvira, e hesitando se acaso estaria autorizada a contar, quando entrou Sir William Lucas em pessoa, enviado pela filha para informar sobre o noivado. Depois de muitos cumprimentos e congratulações pelas perspectivas da união entre as 2 famílias, ele abordou o assunto para uma audiência não somente atônita, mas também incrédula,
pois a senhora Bennet, com mais perseverança do que polidez, retrucou que ele devia estar completamente enganado. E Lídia, que era às vezes muito atirada e quase sempre malcriada, exclamou: Puxa, Sir William, como é que o senhor pode contar uma história dessas? Então não sabe que o senhor Collins quer se casar com Lizzie? Só um cavalheiro munido de toda a sua tolerância poderia suportar tal desconsideração sem se zangar, mas a boa educação de Sir William conseguiu fazer com que ele relevasse tudo aquilo. E embora insistisse para que a família acreditasse na veracidade da sua informação, suportou todas aquelas impertinências com a mais perfeita cortesia. Elizabeth, sentindo que lhe cabia o dever de salvá-lo daquela situação incômoda, adiantou-se e confirmou suas palavras, mencionando o conhecimento prévio que tivera da própria Charlotte, e procurou por fim as exclamações da mãe e das irmãs, dando os mais sinceros parabéns a Sir William, atitude que Jane imediatamente seguiu, fazendo diversas observações sobre a felicidade que poderia trazer aquela aliança, o caráter excelente do Sr. Collins e a distância conveniente que separaria os lares. A Sra. Bennet ficou tão surpresa que nada pôde dizer enquanto Sir William estava presente. Mas quando ele saiu, seus sentimentos transbordaram. Em primeiro lugar, continuou a duvidar da veracidade das informações. Em segundo, ela tinha certeza de que o Sr. Collins fora iludido. Em terceiro, estava certa de que nunca seriam felizes. E em quarto, que o compromisso poderia ser rompido. Duas coisas, no entanto, se podiam claramente deduzir do assunto. Primeiro, que era Elizabeth a causa de todo aquele mal. E segundo, que ela, a Sra. Bennet, tinha sido tratada de forma infame por todos. Só depois de um mês pôde conversar novamente com Sir William e Lady Lucas sem ser grosseira, só perdoando Charlotte muitos meses depois. Os sentimentos do Sr. Bennet eram muito tranquilos. Ele achou que a situação era muito agradável, pois se sentia satisfeito, dizia, por descobrir que Charlotte Lucas, pessoa que ele julgava totalmente sensata, tão tola quanto sua mulher e mais tola ainda do que sua filha. Jane se confessou um tanto surpreendida, mas falou menos em seu espanto do que no desejo sincero de que eles fossem felizes. Elizabeth não conseguiu convencê-la de que aquela felicidade era pouco provável. Kitty e Lydia estavam longe de invejar a senhorita Lucas. Para elas, o Sr. Collins era apenas um pastor, e a notícia afetou-as apenas como uma novidade que podiam espalhar em Meryton. Lady Lucas não poderia ter resistido ao triunfo de falar à Sra. Bennet sobre o conforto que representava para ela o fato de ter uma filha bem casada. Veio a Longbourn com mais frequência do que de costume, para dizer o quanto se sentia feliz. Embora os olhares irados da Sra. Bennet e suas observações rancorosas ameaçassem, por vezes, estragar sua felicidade. Entre Elizabeth e Charlotte havia certo constrangimento, que as impedia mutuamente de abordar aquele assunto. E Elizabeth se sentiu convencida de que nenhuma confiança real poderia subsistir daí por diante entre elas. O desapontamento que sofrera fez Elizabeth aproximar-se mais da irmã, em cuja retidão e delicadeza de sentimentos tinha absoluta confiança, e cuja felicidade cada dia mais a preocupava, pois fazia uma semana que Bingley partira e ainda ninguém falara na sua volta. Jane enviara a Caroline uma resposta imediata à sua carta e contava os dias que tinha de esperar até que outra lhe chegasse. A prometida carta de agradecimento do Sr. Collins chegou na terça-feira. Era destinada ao Sr. Bennet e escrita com tanta solenidade e gratidão como se ele tivesse residido 1 ano com a família. Depois de tranquilizar sua consciência quanto a este tópico, usando expressões mais calorosas, o Sr. Collins passava a informá-lo da sua felicidade de ter conquistado o coração daquela vizinha tão amável, a senhorita Lucas.
e explicava que era apenas com a intenção de ser feliz com a companhia de sua prometida que ele manifestara com tanta insistência o desejo de voltar a Longbourn, onde esperava chegar dali a 15 dias. Lady Catherine, acrescentava ele, aprovava tanto o seu casamento que desejava que o acontecimento se desse o mais rápido possível. Com esse argumento, que julgava decisivo, esperava convencer Charlotte a marcar uma data próxima para o dia que havia de torná-lo mais feliz dos homens. A volta do Sr. Collins para junto deles já não parecia mais tão agradável à Sra. Bennet. Ao contrário, estava muito disposta a se queixar ao marido. Achava muito curioso que ele viesse a Longbourn. A visita era também muito inconveniente e principalmente incômoda. Não gostava de ter hóspedes em casa quando sua saúde não era muito boa, e os noivos eram as pessoas mais desagradáveis do mundo. Esses murmúrios da Sra. Bennet continuaram até que surgiu a preocupação muito maior a respeito da ausência prolongada do Sr. Bingley. Nem Jane nem Elizabeth se sentiam tranquilas quanto a isso. Os dias passavam e não havia nenhuma notícia dele, a não ser o boato que circulou em Meryton de que o Sr. Bingley não voltaria para Netherfield durante todo o inverno. Boato esse que enfureceu a Sra. Bennet e que ela nunca deixava de contradizer, como se tratasse da mais escandalosa das mentiras. Elizabeth, por sua vez, começou a temer, não que Bingley fosse indiferente a Jane, mas que as irmãs dele conseguissem impedir seu regresso. Apesar da sua relutância em admitir uma hipótese tão desfavorável para a felicidade de Jane e tão pouco honrosa para o seu namorado, não podia impedir que tal ideia lhe ocorresse frequentemente. Os esforços reunidos daquelas criaturas maldosas, que eram as duas irmãs de Bingley, e do seu autoritário amigo, somada aos atrativos da senhorita Darcy e aos divertimentos de Londres, seriam talvez superiores ao seu interesse por Jane. Quanto a esta última, sua ansiedade durante aquele período de incerteza era naturalmente mais dolorosa do que a de Elizabeth, mas queria esconder tudo o que sentia, e entre as duas irmãs, portanto, nunca se fazia qualquer alusão ao assunto. Mas como nenhuma delicadeza daquela espécie refreava a Sra. Bennet, não se passava uma hora sem que ela não falasse em Bingley, sem que exprimisse sua impaciência pela sua chegada, ou mesmo sem que exigisse que Jane declarasse de uma vez por todas que se Bingley não voltasse, ela se consideraria ofendida. Foi necessária toda a doçura e firmeza de Jane para suportar esses ataques com relativa tranquilidade. O Sr. Collins voltou no dia marcado, mas sua recepção em Longbourn não foi tão amável quanto da primeira vez. Porém, ele se sentia tão feliz que não precisava de muita atenção. E felizmente para os outros, suas atribuições de noivo o aliviavam grandemente da sua companhia. Ele passava a maior parte do tempo na casa dos Lucas, e muitas vezes voltava a Longbourn apenas a tempo de desculpar-se pela sua ausência antes de a família se retirar para os seus aposentos. A Sra. Bennet estava de fato num estado lamentável. A simples alusão a qualquer detalhe relativo ao casamento precipitava-a num acesso de mau humor. Em qualquer lugar onde se encontrasse, tinha certeza de ouvir falar naquele assunto. A presença da senhorita Lucas era insuportável para ela. Olhava-a com ciúme, despeito e horror, como sua sucessora naquela casa. Cada vez que Charlotte vinha visitá-los, ela concluía que a intenção da jovem era antecipar a hora da posse, e cada vez que Charlotte falava em voz baixa ao Sr. Collins, tinha certeza de que cochichavam da propriedade de Longbourn e planejava expulsá-la e as suas filhas da casa assim que o Sr. Bennet morresse. Queixava-se amargamente de tudo aquilo ao marido. Realmente, Sr. Bennet, dizia ela, é muito duro pensar que Charlotte Lucas será um dia dona desta casa e que eu serei forçada a lhe ceder o meu lugar. Não pense nessas coisas tristes, meu bem. Tenhamos confiança no futuro.
Encaremos a possibilidade de que eu sobreviva a você. Isso não era muito consolador para a Sra. Bennet. Portanto, em vez de responder, continuou como antes. Não posso suportar a ideia de que eles possuirão toda esta propriedade. Se não fosse essa questão de sucessão, eu não me importaria. De que é que você não se importaria? De nada! Então vamos agradecer a Deus, porque você está preservada de cair num tal estado de insensibilidade. Não posso ser grata a nada que se refira a essa sucessão, Sr. Bennet. Como é que alguém pode ficar tranquilo ao saber que as filhas vão ficar privadas da propriedade que possuem? E em favor de quem? Do Sr. Collins. Por que ele, e não uma outra pessoa qualquer? Confio-lhe a resolução desse problema, disse o Sr. Bennet.